Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Bom, o programa Mais Médicos, que foi anunciado com entusiasmo pela presidente Dilma, enfrenta, como nós vimos, rejeição maciça de médicos e profissionais da saúde. Para entender a razão de tamanha reação, hoje recebemos o médico Álvaro Norberto Valentim da Silva, que é diretor da Federação Nacional dos Médicos e também presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e região. E eu agradeço muito, doutor Álvaro, sua presença hoje. O senhor não está lá na calçada com o pessoal que está fazendo o protesto. O Conselho Federal de Medicina chamou até de eleitoreira, né, as medidas que foram anunciadas, o conjunto de medidas, como um conjunto de medidas eleitoreiras e ineficazes para a solução do problema da saúde. E queria até entrar na justiça contra a medida provisória baixada pela presidente. O Conselho Federal de Medicina foi já à justiça? Lídia, boa noite aos nossos telespectadores. Nós não fomos ainda à justiça porque a medida provisória, né, foi colocada agora, ela tem um período para ser votada. Nós entramos no recesso parlamentar amanhã, é o último dia que os parlamentares vão trabalhar, e depois eles só voltarão à pauta nesta aprovação ou não da medida provisória em agosto. Até lá nós vamos trabalhar com os nossos parlamentares para ver o que nós podemos fazer para que essa medida provisória não vingue, não vá para frente. Porque ela é uma medida inócua, Lídia. Não tem o porquê de você estender o curso de medicina por 2 anos mais. Por quê? Por que se diz isso? Porque os nossos estudantes de medicina, no 5º e 6º anos, já passam por escolas em que os convênios dessas escolas são através de hospitais filantrópicos ou de hospitais públicos, ou seja, o SUS. Já fazem o 5º e 6º ano no SUS. Então, não há necessidade de você fazer o 7º e o 8º. Outra coisa, ali de telespectadores, é que esta medida que foi editada por medida provisória só vai repercutir na saúde do país em 2021. E até lá, como é que nós vamos viver? Agora entra a questão do SUS. Não deixa de ser intrigante, porque soa para o cidadão comum, assim, o médico trabalhar no SUS, depois dele ter estudado em escola pública, que é financiada pelo conjunto da sociedade, quase que como uma retribuição social, digamos. Para os médicos, não adquire essa conotação, trabalhar no SUS, que de fato é difícil, tem menos recurso, tem tudo isso, em lugares distantes, muitas vezes inóspitos. Isso não é uma retribuição social? Lídia e telespectadores, nós temos a consciência de que nós protegemos e lutamos muito para o SUS. Na Constituição de 1988, fomos nós que lutamos para que fosse incluído na Constituição que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E o SUS foi formado a partir daí, foi instituído a partir daí. Então, nós temos condições totais de trabalhar no SUS, nós temos prazer em trabalhar no SUS. O que nós queremos é que o governo federal não subfinancie a saúde, que ele traga 10% do produto interno bruto para a área da saúde, coisa que ele não faz hoje. O governo federal brasileiro é um dos que menos aplica em saúde pública de todos os governos da América do Sul. Ainda na questão dos médicos, Sim. O que seria medida eficaz, adequada para atrair médicos a irem para lugares distantes e se fixarem nesses lugares, fazerem carreira lá, no seu entender? Porque a distribuição é muito desigual no Brasil dos recursos, de pessoal, de médicos. O que seria bom para essa atração? Nós consideramos as entidades médicas, a Federação Nacional dos Médicos, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, nós consideramos que seria interessante que o governo pensasse em criar infraestrutura para que o médico se deslocasse dos grandes centros para o interior do país e que fosse criada uma carreira de Estado para médico. Como você tem a carreira de Estado para juiz, como você tem a carreira de Estado para promotor. E isso viria só através de concurso público. Então, você prestaria um concurso público, entraria nessa carreira de Estado e você faria a sua carreira de médico dentro do Estado. Você estaria prestando um serviço à população e um serviço à saúde pública do país como um todo. Implantar escolas nesses lugares, né, nas regiões desassistidas, ajudaria também?
Olha, Lídia, nós temos vários trabalhos feitos e que dizem que não, porque as pessoas acabam cursando as faculdades nesses lugares mais distantes e se deslocando para os centros maiores para que eles conheçam melhores tecnologias, se aprofundem mais nas especialidades que eles gostariam de ter. O que é preciso, Lídia e telespectadores, é que a gente monte realmente uma estrutura de saúde pública nesse país que inexiste nesse momento. Que falta médico, falta. Não em São Paulo propriamente, mas em lugares distantes, como nós temos falado aqui, e tem sido repetido. Os médicos estrangeiros, houve uma reação muito forte dos médicos em geral em relação àquele anúncio da presidente Dilma de trazer médicos estrangeiros. Por que vocês não aceitam? Não, não é que nós... É medo da competição? Não, absolutamente. É xenofobia? O que é? De jeito nenhum. Nós, como brasileiros, nós sempre recebemos os imigrantes no nosso país de braços abertos. Não vai ser agora que nós não vamos receber os médicos aqui. O que nós queremos é que sejam cumpridas as leis do país. Existe uma lei no país que diz que qualquer pessoa formada em entidade estrangeira, seja nato no Brasil, nascido no Brasil ou não, ele tem que vir ao nosso país, certo? E se filiar a uma instituição de ensino, prestar um período probatório, depois revalidar o diploma, né? Exatamente, fazer um exame e, se ele for aprovado, ele trabalhará no nosso país. Bom, como para brasileiros fora do Brasil, como profissionais em todo lugar, têm que passar por exatamente. Entendi. Muito obrigada. Nada, Uma boa noite. Gabriel.